preciso de um carro novo, você vai ser meu fiador. Foi isso que minha irmã me mandou por mensagem. Eu respondi, continua sonhando. Minutos depois, meu pai escreveu em letras garrafais, recuse e você será cortado dos eventos da família. Naquela noite, liguei para o banco e cancelei a linha de crédito compartilhada que tínhamos. Às 7h30 da manhã, já havia 36 chamadas perdidas acumuladas. Era uma quinta-feira qualquer. Nada de especial. Eu estava na minha mesa, conferindo faturas, quando meu celular vibrou. Uma daquelas vibrações longas e cheias de importância, que geralmente significam encrenca. Era uma mensagem da minha irmã: preciso de um carro novo. Você vai ser meu fiador. Sem cumprimento, sem explicação, nem sequer um ponto de interrogação. Só uma exigência, como se eu tivesse obrigação com ela. Para contextualizar, eu sou Lucas, 32 anos, trabalho com logística, sou o dono da minha casa, pago minhas contas em dia e conquistei tudo que tenho com meu próprio esforço. Minha irmã, Hannah, tem 28, ainda mora com meus pais de vez em quando, já passou por 6 empregos em 3 anos e gasta dinheiro como se não tivesse fim. Mas como é barulhenta, dramática e sabe chorar em público, sempre foi tratada como a vítima. Sempre. Olhei para a mensagem dela e cheguei a rir. Respondi, continua sonhando. Não esperava a resposta dela. Esperava, sim, que ela fosse correndo reclamar para os meus pais. Dito e feito. 10 minutos depois, mensagem do meu pai, em letras maiúsculas, recusou. Então está fora dos eventos da família. Só isso. Nada de podemos conversar, nada de vamos achar uma solução. Apenas um ultimato. Para muita gente, uma mensagem dessas pode até doer. Para mim, foi o empurrão final que eu nem sabia que estava esperando. Levantei, fui direto para a cozinha, servi um café e liguei para o banco. Existia uma linha de crédito conjunta que eu tinha com meus pais, algo a que eu tinha cedido, meio a contragosto, num dia de ação de graças cheio de chantagem emocional, quando todos diziam que eu era o estável e deveria ajudar mais. Minha irmã já tinha estourado o limite uma vez, comprando uma máquina de expresso caríssima e um casaco de $1.200 para entrevistas de emprego. O banco confirmou que eu podia encerrar aquilo imediatamente. Nem pisquei. Assinei os formulários digitalmente, confirmei o encerramento e pedi que enviassem a notificação de cancelamento pro meu e-mail. No dia seguinte, acordei com 36 chamadas perdidas, 12 da Hannah, 9 do meu pai, 8 da minha mãe. O resto era de primos e uma tia que, aparentemente, só queria saber como eu estava. Não atendi nenhuma. Deixei tocar. Mas aqui está o que ninguém queria admitir: não se tratava de um carro. Era sobre controle. Durante anos, fui tratado como um recurso. O responsável, o equilibrado, o que não reagia. Eles achavam que eu ia ceder como sempre. Mas não dessa vez. Quer história? Voltemos 3 anos. Hannah furou 2 dos meus pneus porque me recusei a emprestar meu carro para ela ir a um festival de música. Ela nem negou. Postou foto dos meus pneus murchos no Instagram com emojis rindo. Quando exigi que meus pais a obrigassem a pagar pelo estrago, disseram que eu estava exagerando. Nem fizeram ela pedir desculpas. Mas o ponto de ruptura foi no último Natal. Estávamos jantando na casa dos meus pais. Eles tinham praticamente implorado para eu ir, depois de eu ter dito não no começo. No meio da sobremesa, Hannah teve um dos surtos dela. Alguma besteira sobre eu nunca apoiar os sonhos dela. Começou a gritar. Eu pedi que se acalmasse. Ela jogou a bebida em mim. Levantei, fui até a cozinha, peguei uma tesoura no balcão, voltei e cortei um pedaço do cabelo dela. O cabelo pelo qual ela era obcecada havia anos. Todo mundo congelou. Ela gritou como se tivesse levado um tiro. Minha mãe chorou. Meu pai ficou em silêncio. E eu? Eu estava calmo pela primeira vez em anos. Eles me expulsaram, disseram que eu tinha passado dos limites depois de ela ter jogado o vinho na minha cara. Mas eu é que tinha ido longe demais. Avançando até agora, ela destruiu o carro que eu dei. Um dos meus 2 carros. Dei o mais antigo porque ela estava desempregada e meus pais estavam com dificuldades.
Nenhum obrigada. Só reclamações sobre o ar-condicionado e o Bluetooth. Depois bateu o carro porque estava digitando no celular enquanto dirigia. E, em vez de assumir, culpou os freios. Agora quer que eu seja fiador de um carro novo em folha. E quando eu digo não, sou ameaçado. Não. Aquela foi a última vez que iam tentar essa jogada comigo. Porque o que eles não sabiam é que eu não estava apenas dizendo não. Eu estava me preparando para uma vingança longa e bem pensada. Não uma vingança mesquinha, mas inteligente. O primeiro passo foi cortar a linha de crédito. Depois veio o próximo movimento, e esse ninguém viu chegando. O silêncio depois que encerrei a linha de crédito não durou muito. Ao meio-dia daquele dia, os grupos de WhatsApp já estavam pegando fogo. Minha mãe mandou mensagem no grupo da família: Lucas, precisamos conversar urgente. Isso não é você. Eu saí do grupo. Não da conversa. Saí de vez. Me removi completamente. Naquela tarde, liguei para uma empresa de guincho e pedi que buscassem o Camry 2014 que eu tinha passado para Hannah. Bem, mais ou menos passado. Nunca transferi o documento oficialmente. Essa era a minha rede de segurança. Eu tinha pago aquele carro, estava no meu seguro, e ela só estava usando até se reerguer. Exceto que já fazia 18 meses que ela estava se reerguendo. O guincho levou o carro da frente da casa dos meus pais. Ela deixava ele lá estacionado, fingindo que estava juntando dinheiro para dar entrada em algo melhor. Acho que esse algo melhor agora significava me convencer a comprar um Tesla para ela. Ela me ligou no exato momento em que viu a garagem vazia. Não atendi. Em vez disso, mandei uma foto do carro já de volta na minha garagem. Depois, desliguei o celular pelo resto do dia. À noite, meu primo Jake me mandou mensagem do número do trabalho. Ele é um dos poucos da família que enxerga as coisas como realmente são. Ela passou o dia inteiro surtando. Gritou com sua mãe. Seu pai tentou me ligar para eu te convencer. Eu falei, talvez esteja na hora de alguém colocar a Hannah no lugar dela. Foi a primeira vez em anos que senti que alguém da família finalmente tinha entendido. Na manhã seguinte, fui trabalhar e encontrei um post-it no para-brisa, infantil. Cresça. A letra eu reconheceria em qualquer lugar, da Hannah. Irônico, vindo de quem já tinha jogado refrigerante na minha roupa porque eu reclamei por ela ter roubado meu carregador de notebook. Eu sabia o que viria depois, a fase da manipulação. Quando o escândalo não funcionava e as ameaças também não, vinha a cartada da pena. Dito e feito, 2 dias depois, minha mãe me ligou. Atendi dessa vez, mais por curiosidade. Ela disse que a Hannah estava tendo um colapso e que eu precisava ser a pessoa maior. Perguntei se ela lembrava do episódio dos pneus. Do cabelo. Do jantar que ela mesma implorou para eu ir, antes de me expulsar. Minha mãe ficou em silêncio. Depois disse algo que nunca vou esquecer: ah, você sabe como ela é, mas ela é família. E eu respondi, calmo, eu também sou. E desliguei. No domingo, houve a festa de aniversário de um dos nossos primos mais novos. Eu não fui convidado. Jake me mandou uma foto de lá. A Hannah estava contando para todo mundo que eu tinha roubado o carro dela. Esqueceu de mencionar que fui eu quem pagou pelo carro, pelo seguro, pela manutenção, pelo licenciamento. Esqueceu também da parte em que eu avisei, meses antes, que se ela não começasse a contribuir com alguma coisa, até mesmo só a gasolina, eu ia pegar o carro de volta. Mas isso não me surpreendeu. O que me surpreendeu foi a tia Valerie ter puxado ela de lado, na frente de todo mundo, e perguntado em voz alta: por que você ainda não tem o seu próprio carro? Segundo Jake, a expressão no rosto da Hannah poderia ter rachado concreto. A família estava começando a se dividir. As linhas estavam sendo traçadas. E eu não tinha terminado. Nem de perto. Porque, se eles queriam jogar sujo, eu estava prestes a mostrar até onde estava disposto a ir. Cerca de uma semana depois que recuperei o Camry, tudo ficou quieto. Quieto demais. Sem mensagens, sem recados de voz, nem sequer o meme passivo-agressivo mandado pela conta de Facebook da minha mãe. Eu sabia que isso não era bom sinal. Silêncio, na nossa família, nunca significava paz.
Significava que alguém estava tramando. Foi então que Jake me mandou um alerta. Hannah estava dizendo por aí que eu a tinha abusado emocionalmente por anos e que sempre agi como se fosse melhor que todo mundo. Ela estava reescrevendo a nossa história como se fosse um filme ruim do Lifetime. Segundo ela, era ovelha negra, sempre tentando agradar um irmão que nunca a apoiava. Engraçado, porque eu ainda tenho os comprovantes da vez em que quitei a dívida do cartão de crédito dela só para que não destruísse o crédito dos meus pais depois de abrir uma conta no nome do meu pai. Mas eu sabia do que se tratava. Era tudo para chegar a um único objetivo: criar uma narrativa que fizesse o resto da família se sentir culpado e me isolasse. O que ela não sabia era que alguns já estavam me ligando para dizer que estavam de saco cheio dela também. O tio Dennis me ligou uma noite, quase sussurrando da garagem, como se estivesse fazendo um acordo de drogas. Ela tá pior, cara. Seu pai tentou falar sobre o negócio do carro e ela começou a chorar antes mesmo de ele terminar a frase. Você fez o que precisava ser feito. Foi nesse momento que decidi atacar um pouco mais fundo. Eu ia lembrar a ela e a todo mundo o que acontece quando você empurra alguém que já não tem mais nada a perder. Liguei para um leilão de carros local com o qual eu tinha contatos e coloquei o Camry à venda. Vendeu em 2 dias. À vista, sem rastros. Sem chance de ela jamais recuperar o carro. Mandei uma mensagem para ela com a foto de confirmação do carro sendo carregado no caminhão. Vendido. Não se preocupe, você não vai mais ter que passar vergonha com o meu carro. Nenhuma resposta. 3 dias depois, Jake me mandou uma foto do story da Hannah no Instagram. Era uma foto antiga, dela no ensino médio, jogando dramaticamente o cabelo castanho longo na praia. Legenda: ele sempre cresce mais forte, assim como eu. Então, estávamos trazendo isso de volta. O famoso corte de cabelo. Eles nunca superaram aquilo. Nem ela, nem meus pais. Nem minha avó. A família adorava fingir que aquilo tinha saído do nada, como se eu simplesmente tivesse pirado e me tornado um Edward de mãos de tesoura no meio do jantar. O que eles convenientemente esqueciam era que a Hannah jogou um copo de vinho na minha cara primeiro. Que ela gritou comigo na frente de uma mesa cheia de gente, me chamou de controlador e disse que eu nunca seria amado porque era frio demais. Eu me lembro de estar ali, pingando vinho vermelho, todo mundo em silêncio, ninguém me defendendo. E me lembro de ter ido até a cozinha, pegado a tesoura, voltado até ela e cortado 6 dedos do cabelo que ela cuidou por anos. O som da tesoura cortando foi a única coisa que se ouviu por 10 segundos seguidos. Essa foi minha vingança naquela época. E funcionou, porque Hannah parou de falar comigo por meses depois disso. A paz era gloriosa. Mas eles me expulsaram de casa naquela noite. Meus próprios pais, mesmo sendo eles que tinham me convidado. Agora estávamos de novo. Situação diferente, mesmo padrão. Ela empurrou. Eu empurrei mais forte. E então veio a mensagem que mostrava que ela não tinha aprendido nada. Eram 2h15 da manhã quando chegou. Apenas 2 palavras: você vai se arrepender. Da última vez que ela disse isso, meus pneus foram furados. Desta vez, eu estava pronto. Verifiquei as câmeras de segurança da minha casa. Tudo limpo. Mas o próximo movimento não seria dela. A casa era minha, mas ela e meus pais ainda tinham chaves. Isso estava prestes a mudar. Naquele ponto, eu não dormia facilmente. Não era paranoia. Eu estava preparado. Depois da mensagem de Hannah à noite, você vai se arrepender, eu sabia que a contagem regressiva tinha começado. Ela não era do tipo que ameaça e espera. Sempre agia rápido, de forma estúpida e barulhenta. Então, tirei a manhã de folga do trabalho e fui direto à loja de ferragens. Novas fechaduras, trancas reforçadas e um conjunto novo de câmeras inteligentes para o quintal. Paguei a mais para que um chaveiro viesse ainda naquela tarde. Às 15 horas, todas as fechaduras já estavam trocadas. De certa forma, foi simbólico, como se eu estivesse selando uma parte da minha vida. Mas eu ainda estava longe de terminar. Naquela noite, encontrei algo inesperado, um envelope preso na minha caixa de correio. Sem selo, escrito à mão com meu nome. Não era da Hannah. A letra era muito organizada.
Abri lentamente, já esperando algum pedido dramático da minha mãe. Mas não era um pedido. Era uma cópia de uma carta que Hannah havia escrito para nossos pais. Ela tinha escrito semanas antes do incidente do carro. Li cada linha como se fosse uma confissão. Ela tinha planejado tudo, a mensagem, a manipulação, até o surto. Contou aos pais que, se conseguisse me convencer a ser fiador, me deixaria pensar que ela estava agradecida, só tempo suficiente para pegar o carro. Depois, sumiria comigo. Ela escreveu: ele é mole. Age como se fosse frio, mas está desesperado para ser aprovado. Ele vai ceder. Sempre cede. Quando eu conseguir o carro, ele pode voltar a fingir que tem limites. Havia mais linhas sobre como ela merecia vencer e como eu devia tudo a ela por todas as vezes que a fiz sentir-se pequena. Eu nem percebi que estava apertando o papel até quase rasgar nas minhas mãos. Não havia assinatura, mas no final, em letras pequenas, outra frase manuscrita: você não recebeu isso de mim, mas estou cansado de te ver levando a culpa, Jake. Fiquei olhando por um tempo, depois dobrei cuidadosamente e guardei no meu cofre. E, assim, qualquer culpa que ainda pudesse sentir sobre o carro, a linha de crédito ou até mesmo o corte de cabelo desapareceu. Eles planejavam me usar de novo. Mas agora eu tinha provas. Naquela noite, recebi uma ligação da minha mãe. Deixei cair na caixa postal. A mensagem dela era quase risível. Ela disse que a família estava discutindo uma intervenção, que Hannah estava passando por um momento difícil e que esperava que eu conseguisse encontrar no meu coração a vontade de ir até lá naquele fim de semana para conversar e resolver as coisas. Eu sentei na cozinha ouvindo a voz dela, tomando café, como se estivesse assistindo a um documentário sobre a vida de outra pessoa. Então me lembrei da chave reserva e da falsa pedra perto da varanda. Saí para pegá-la. No instante em que levantei a pedra, percebi que ela não estava mais lá. Meu estômago despencou. Alguém já tinha levado. Corri de volta para dentro e verifiquei o aplicativo de segurança. Lá estava, movimento detectado, 2h48 da manhã da noite anterior. Uma figura se aproximando da varanda. Não era Hannah. Era meu pai. Ele olhou ao redor, pegou a chave e foi embora. Sem bater, sem mensagem, apenas um movimento silencioso, como um ladrão. No dia seguinte, instalei um sistema de alarme e configurei notificações para todas as entradas. Depois, troquei a senha do Wi-Fi. Eu tinha terminado, mas não ia confrontá-los. Tinha um plano melhor. E ele começou com um churrasco de família no fim de semana seguinte, um evento ao qual eu não fui convidado, mas que planejei comparecer mesmo assim, como convidado de outra pessoa. E eu não chegaria de mãos vazias. Naquele sábado, o céu estava dolorosamente perfeito, azul, sem nuvens e quente. Aquele tipo de dia que as pessoas postam com legendas clichês e milho assado na churrasqueira. O churrasco da família estava acontecendo na casa do tio Rick. Ele é do tipo que aparece 2 vezes por ano, bebe a cerveja de todo mundo e finge ser neutro quando algo dá errado. Mas ele sempre gostou mais de mim do que da Hannah. Dizia que era porque eu ficava quieto até a hora certa. Então, quando mandei mensagem para ele na sexta à noite dizendo que queria ir, ele não hesitou. Vá, sem drama. Mas se acontecer alguma coisa, eu não te convidei, entendeu? Eu disse que seria invisível. Mentira. Cheguei com 30 minutos de atraso, usando óculos escuros e um sorriso no rosto. Metade da família me olhou 2 vezes. Minha mãe parecia ter visto um fantasma. Hannah! Ela me encarava como se quisesse me incendiar com os olhos. Passei por ela, peguei um refrigerante, cumprimentei Jake e o tio Dennis, e me sentei sob a pérgola como se eu fosse dono do lugar. 10 minutos depois, todo mundo fingia que não era estranho eu estar ali. As conversas mudavam ao meu redor como se eu fosse um móvel. Alguém ligou uma caixa de som Bluetooth e começou a tocar música, e as pessoas começaram a relaxar. Foi nesse momento que eu dei meu próximo passo. Eu tinha minha própria caixa de som Bluetooth na mochila, pequena, nada chamativa. Conectei ao celular e coloquei um arquivo de áudio. Não era uma gravação de conversa, era melhor, era eu lendo a carta da Hannah, a que encontrei na caixa de correio. Cada palavra. Mantive o tom calmo, plano, inconfundível.
Esperei por um momento de silêncio e então mudei a conexão. A música parou. E então minha voz tomou o quintal. Ele é mole. Age como se fosse frio, mas está desesperado para ser aprovado. Ele vai ceder. Sempre cede. Quando eu conseguir o carro, ele pode voltar a fingir que tem limites. As cabeças se viraram. Algumas pessoas pareciam confusas. Jake me encarou. Depois, o resto da carta foi reproduzido. Cada linha, cada frasezinha arrogante. Quando terminou, me levantei e desliguei a caixa de som. Ninguém falou nada. Minha mãe perguntou se era falso. Não respondi. Meu pai começou a dizer algo, mas parou. E a Hannah, ela não chorou. Não gritou. Apenas entrou em casa. 5 minutos depois, saiu. Não se despediu de ninguém. As pessoas continuaram comendo, mas o clima desmoronou. As conversas ficaram baixas, desconfiadas. Vi 2 primos cochichando enquanto olhavam para minha mãe. Jake se aproximou e me entregou uma cerveja. Não esperava um discurso inteiro, disse ele. Dei de ombros. Às vezes, as pessoas precisam ouvir a si mesmas. Naquela noite, voltei para casa, tranquei a porta e coloquei o celular no silencioso. Mas por volta da meia-noite, recebi uma mensagem de um número desconhecido: você venceu dessa vez. Sem nome. Mas eu sabia quem era. Ela não ia desistir. E foi por isso que eu ainda tinha uma última coisa a fazer, o passo final. Porque, mesmo depois de tudo, eles ainda tinham uma cópia da chave da minha casa. E depois do que vi nas câmeras alguns dias depois, sabia que não podia confiar em nenhum deles. 3 dias após o churrasco, cheguei em casa e encontrei uma marca de pé no tapete de boas-vindas. Não era sujeira comum, era lama. Meu bairro estava completamente seco. Nenhuma chuva há uma semana. Chequei as câmeras. 1h17 da manhã. Alguém subiu os degraus, tentou a maçaneta, ficou parado ali por 2 minutos inteiros, e depois foi embora. Não bateu, apenas tentou. Mas o que chamou atenção não foi a figura. Foi o que segurava, um saco de papel de mercado. Algo dentro dele. Pequeno, de cor clara, talvez roupas dobradas. Talvez outra coisa. Algo que planejava deixar ou talvez levar. As câmeras não tinham resolução suficiente para capturar um rosto, mas eu não precisava de um. 2 horas depois, recebi uma mensagem do meu pai: não quero mais ficar no meio, mas ela é sua irmã. Não respondi. Fiquei apenas olhando para a tela até que ela apagou. Naquela noite, não dormi. Não por medo, mas porque eu tinha acabado. Acabado com a ideia de que eu era o único que precisava ser razoável. Que eu precisava perdoar pessoas só porque compartilhávamos DNA. Na manhã seguinte, liguei para o chaveiro novamente. Dessa vez, substituí tudo: porta da frente, garagem, entrada dos fundos, até a fechadura da porta interna da lavanderia. Troquei o código do alarme. Troquei o código da garagem. Liguei para a empresa de automação e desativei todos os controles previamente usados. Eles estavam fora, todos. Naquele fim de semana, mandei uma mensagem para o grupo da família. Apenas uma. Com efeito imediato: ninguém deve entrar na minha propriedade. Se você tem uma chave, ela agora é inútil. Isso não é uma discussão. Cansei de ser o seu capacho. Não disse ainda amo vocês, nem por favor, respeitem isso. Não estava pedindo nada. Jake respondeu em menos de 1 minuto. Finalmente, o tio Dennis me mandou um emoji de joinha. Aquele homem nem costuma usar emojis. Meus pais não responderam. Hannah também não. Mas recebi uma mensagem inesperada naquela semana da minha avó: não entendo tudo, mas confio em você. Essa me atingiu mais do que eu esperava. Agora já se passaram alguns meses. Sem mais ligações, sem visitas, sem pegada surpresa na minha varanda. Não bloqueei ninguém, mas o silêncio se tornou uma mensagem por si só. Soube pelo Jake que Hannah tentou conseguir outro carro, desta vez sozinha. Ela reprovou na análise de crédito 2 vezes.
Acabou comprando um Atibac usado e velho, pagando em dinheiro com o que conseguiu em um dos trabalhos de coaching de bem-estar. Jake me mandou uma foto. Ela o tinha chamado de Karma. Não ri. Apenas apaguei a mensagem. Não estou mais com raiva. Não estou planejando nada. Sem mais discursos, sem mais provas, sem mais performances. As fechaduras estão trocadas. A porta está fechada. E, pela primeira vez em muito, muito tempo, está quieto. Quieto de verdade. Atualização final. Se alguém tivesse me dito há um ano que eu ficaria meses sem falar com meus pais, que eu me afastaria completamente da minha irmã, que eu fecharia a porta, literal e figurativamente, para tudo que eu costumava chamar de família, eu teria rido. Sempre fui o que tentava acalmar as coisas. O que pedia desculpas primeiro, mesmo quando não estava errado. O que dava e dava, porque achava que era isso que se devia fazer quando se amava alguém. Acontece que amor sem respeito é só manipulação com melhor marketing. E a história com a Hannah? Sim, começou com um carro. Mas não era realmente sobre o carro. Era sobre anos de expectativas unilaterais, de eu ser tratado como uma conta bancária e um saco de pancadas ao mesmo tempo. Era sobre como meus pais a criaram fazendo-a acreditar que o mundo lhe devia algo, e a mim, fazendo-me acreditar que era meu trabalho fornecer isso. E o pior. Eu acreditei nisso por muito tempo. Pensei que manter a paz significava ficar quieto. Pensei que dizer não me tornava cruel. Pensei que limites eram para pessoas que não se importavam. Mas quando finalmente parei de ceder, tudo estourou. E aqui está a verdade: eles não desmoronaram porque eu me afastei. Eles desmoronaram porque eu parei de desempenhar o papel que eles precisavam que eu desempenhasse. Aquele em que eu sempre entregava, mesmo quando estava sendo usado, mesmo quando estava sendo enganado. E as consequências? Não me destruíram. Me libertaram. Agora, meses depois, o silêncio na minha vida não é frio, é limpo. Meus dias não giram em torno de checar o celular com medo. Não me questiono ao gastar dinheiro com algo que quero. Não fico acordado à noite relembrando conversas em que tentei justificar limites que nunca deveriam ter sido debatidos. Reconstruí minha casa do jeito que reconstruí minha paz. Fechadura por fechadura, escolha por escolha. Ganhei novas rotinas. Ganhei tempo de volta. Ganhei espaço físico, emocional, mental, para finalmente me perguntar quem eu era fora do caos deles. E sabe o que é mais louco? Eu não sinto falta deles. Não de verdade. Sinto falta da ideia deles. Da versão dos meus pais que eu imaginava quando era criança. Aqueles que me protegeriam, me apoiariam, cobrariam todos pelo mesmo padrão. Da versão da minha irmã que talvez tivesse se tornado alguém que não mentisse para se dar bem, que não transformasse culpa em hobby. Mas essa versão nunca existiu. Eu a inventei porque precisava acreditar que família significava mais do que história compartilhada e fotos de feriados. Acontece que não significa. Família não é quem você tem que aguentar. É quem aparece mesmo quando não é vantajoso. É quem respeita seus limites, mesmo quando isso é inconveniente. É quem fala a verdade, mesmo quando é difícil agora. Esse é o Jake. Esse é o tio Dennis. Esses são alguns amigos que me enviaram refeições congeladas quando souberam que eu estava cortando os laços e me disseram que tinham orgulho de mim. E esse sou eu. Não estou amargurado. Não estou planejando uma revanche dramática, nem esperando que me liguem com um pedido de desculpas perfeito que conserte tudo. Porque eu não preciso mais de desculpas. Eu só precisava da minha vida de volta.